Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início a mais este culto de honra e louvor ao Senhor Jesus. Queremos de coração agradecer a sua presença. Nós sabemos que muitos estão viajando, né? Tivemos aí um feriado prolongado, é perfeitamente compreensível. Você que está conosco, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Você que está nos acompanhando pela transmissão também, que a graça do Senhor lhe seja dispensada neste momento. Vamos ler o texto de João, capítulo 14. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos deste capítulo. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler na NVI, ok? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse então Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Oremos. Senhor, graças te damos por tua palavra, tua promessa. Obrigado por tudo que o Senhor deixou claramente exposto na tua palavra para o nosso conforto, para a nossa edificação, para que o nosso coração não se perturbasse, mas pudesse permanecer sereno e tranquilo, confiando no Senhor, na tua palavra, no teu caráter, que é bom, que é perfeito, que atende sim às nossas necessidades e até mesmo extrapola todo o bem que desejamos. Reconhecemos que tudo vem das tuas mãos e te agradecemos desde já por todas as bênçãos recebidas e por aquelas que ainda haveremos de receber. Graças te damos e pedimos que nos abençoe ricamente nesta manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar você hoje a louvar o Senhor e lembrá-los que nós podemos e devemos louvar ao Senhor na circunstância em que estivermos. Não importa se estamos recebendo bênçãos, se o sol está brilhando sobre nós, não importa se estamos no mais profundo abismo e escuridão, se você está passando por um vale, se você está passando por um deserto, este é o melhor lugar para adorar ao Senhor. Este é o melhor lugar para mostrar a Ele a tua fidelidade. Essa música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Eu te bendirei, Senhor, quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Mas também, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Diga isso ao Senhor de coração. Saiba que o melhor lugar para louvar ao Senhor é onde você está. Amém? Eu te bendirei quando tuas bênçãos
Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui para louvar, para adorar ao Senhor, para bendizer o nome dEle. Abre seu coração e louve de todo o coração. É o teu povo aqui presente. Em uma só voz, todos numa só voz, declarando que só Tu és
estarmos todos reunidos aqui para louvar o Senhor. Eu percebi que agora chegaram outras pessoas enquanto a gente estava começando o louvor. Alguns de vocês chegaram cedo, tomaram café, já tiveram um tempinho para conversar. Mas eu queria convidá-los nessa hora a cumprimentar o seu irmão, a desejar sobre ele as bênçãos do Senhor. Faz tempo que a gente não faz isso aqui na igreja, né? Então, saia do seu lugar enquanto nós cantamos essa canção. Abençoe quem está ao seu lado, quem está atrás, quem está à frente. E declare as bênçãos do Senhor sobre a vida do seu irmão. Os confins da terra, no mais profundo mar, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio ao Você que está aqui hoje, ou que está nos acompanhando pela internet, tem Jesus como seu melhor amigo? Quem tem Jesus como seu melhor amigo, sabe que não existe amigo melhor. Não existe nada melhor do que termos comunhão, com o Pai, através do seu Filho Jesus. Ter a paz no coração, sabendo que o Senhor estará conosco em todos os lugares, em todos os momentos, ainda como nós já cantamos nessa manhã, seja no vale, seja debaixo do sol brilhando, seja na chuva,
seja nos momentos de solidão. Ele prometeu e Ele é fiel. Ele estará conosco todos os dias. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim Engrandecemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por podermos estar aqui, declarando que somos amigos do Senhor, declarando que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Nós abrimos nossos corações para entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, e agora nossos corações abertos para receber a Tua palavra, para receber o Teu ensino, ó Deus. Fala conosco, fala com cada um de nós, prepara os corações para receberem a semente da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, obrigado pessoal do louvor. As crianças, por favor, podem subir lá para a salinha. Os adolescentes também, ok?
Tio Hélio vai estar com vocês. Vamos lá? Pode subir, a mãe pode subir com as filhas também, fica à vontade. Amém. Irmãos, hoje de manhã nós recebemos uma notícia preocupante. Eu e minha esposa, a gente trabalhou na Missão Betânia por 6 anos e lá nós tivemos muitas amizades, muitos missionários que conhecemos. E esta noite, um dos missionários que trabalhou conosco lá, a gente trabalhou com ele, na verdade, por mais de 40 anos sendo missionário, ele teve um infarto, está hospitalizado. A família está bastante preocupada, pede orações. O nome dele é José Cáceres. Eu gostaria de termos um momento de orar por ele, mas também quero convidar você. Você que gostaria de receber uma oração, venha à frente, vamos orar neste momento, aproveitando. O João vai dedilhar uma canção aí, João. Por isso que eu te pedi que você ficasse aí. E nós vamos então convidar o pessoal para vir aqui à frente. Venha você que está aí necessitado, precisando de uma oração. Os presbíteros venham orar pelas pessoas. Se alguém estiver enfermo e quiser ser ungido também, nós temos aqui o óleo. Você que deseja uma oração neste momento, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Colocar a sua vida diante do Senhor, seja qual for a sua necessidade. Deus que é bom ouvirá a sua oração. A palavra do Senhor diz: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Você que ficou e gostaria de orar por alguém, vem aqui à frente, faça como Claudinei aí, vem, estende as suas mãos, ore por essas pessoas, interceda por elas. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Pai, nosso coração se entristece, Senhor, ao ver que há pessoas neste momento necessitadas da Tua graça, do Teu amor, do Teu toque. Em especial quero colocar em Tuas mãos a vida do José Cáceres, missionário que dedicou parte considerável de sua vida ao ministério e agora está hospitalizado, correndo risco de morte. Deus, tenha misericórdia do Cáceres, ajuda-o, ó Pai. Tu conheces o coração dele, conhece a família dele, conforta Mirtes, conforta, ó Deus, as filhas, os genros, toda a família, Senhor. Ele precisa da graça do Senhor. E como igreja, nós oramos pelo Teu Filho. Compadece-te dele, Senhor. E olha também, ó Deus, para os que estão aqui à frente, que vieram necessitados, desejosos de receber um toque do Senhor, receber a cura, receber, ó Deus, a provisão necessária, a solução para os problemas que enfrentam nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, estende as Tuas mãos e abençoa. Dá, ó Deus, da Tua graça maravilhosa, aquela porção que eles necessitam. Compadece-te, Senhor, do Teu povo e ajuda-nos, nós precisamos imensamente do Senhor. E nós clamamos: vem, ó Deus, socorrer-nos, pois é vão o socorro do homem e nós necessitamos imensamente de Ti. Ajuda-nos, estende as Tuas mãos e abençoa cada um, segundo a grandeza da Tua bondade e da Tua misericórdia. Nós clamamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, João. Podem retornar aos seus lugares. Temos tido nesses domingos oportunidades de olhar de perto alguns momentos em que Jesus Cristo conversa com pessoas. E hoje especificamente nós vamos olhar para o texto de João 14, que nós lemos no início do culto, onde Jesus estabelece um diálogo com 2 de seus discípulos, primeiramente com Tomé e depois então com Filipe. Deixa eu me arrumar aqui. Abre a sua Bíblia então em João capítulo 14. Nós já vamos proceder à leitura, só preciso me encontrar aqui.
No primeiro diálogo que tivemos, nós falamos sobre aquela conversa de Jesus com os seus discípulos, inicialmente, quando ele é apresentado aos discípulos como o Messias. Depois nós vimos a conversa de Jesus com duas pessoas em especial, que foi com Nicodemos e posteriormente com a mulher samaritana. Depois nós vimos mais de perto a conversa de Jesus com as duas irmãs, Marta e Maria. E hoje vamos olhar de perto esse diálogo que Jesus estabelece com dois de seus discípulos. O diálogo começa assim, João capítulo 14, o Senhor Jesus começa confortando os seus discípulos, dizendo a eles para não ficarem perturbados. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui Jesus começa a conversar com seus discípulos, e ele começa dizendo a eles para não ficarem perturbados. Por que Jesus está preocupado com o estado emocional de seus discípulos? Se você ler atentamente o Evangelho, você vai descobrir que houve um momento chave no ministério de Jesus. Este momento está narrado em Mateus 16. Jesus pega os seus discípulos e os conduz aos limites norte de Israel. E quando chega lá, já nas nascentes do Jordão, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que os homens estão dizendo a meu respeito? Aí eles dizem: olha, estão dizendo que tu és Elias, ou Jeremias, ou até mesmo João Batista ressurreto. E Jesus pergunta a eles: então, o que vocês dizem a meu respeito? E nesta hora a Bíblia diz que Pedro ousadamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece que esse é um momento chave. É um momento em que parece que os discípulos entenderam a verdade a respeito de quem Jesus era. E como eles confessaram isso, Pedro disse: tu és o Cristo. Aí Jesus disse: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou a você esta verdade, foi o Pai. Então, a partir deste momento, se você olhar Mateus 16, verso 21, diz assim: desde esse momento, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário. E a grande ênfase de Mateus aqui está exatamente nesta palavra: necessário, imprescindível. Era aquela questão assim: isso aqui é absolutamente inegociável. E o que era necessário? Mateus 16, 21 diz: era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Notem o que está acontecendo. Até aquele momento que Jesus os leva à nascente do Jordão, eles estavam, de uma certa forma, deslumbrados com Jesus. Que coisa maravilhosa! Coloque-se no lugar deles. Você está andando com uma pessoa que cura enfermidades, pessoa que restaura a vista aos cegos, pessoa que cura leprosos, pessoa que restaura os paralíticos, pessoa que fala palavras maravilhosas, palavras de amor, de paz,
pessoa que demonstra isso em sua prática e vida, e os discípulos deslumbrados com Jesus, e de repente Jesus começa com uma conversa que deixa eles desconcertados. Pedro, ao ouvir esta fala de Jesus, se aproxima de Jesus e fala assim: mestre, de modo algum vai lhe acontecer isso. Não, jamais. Que conversa é essa de ser preso, ser ultrajado, ser humilhado, ser morto? Não, poupe-se. Não nos fale isso, isso não vai acontecer a você. Jesus o repreende severamente. Mas aí então, a partir deste momento, até o momento em que essas coisas acontecem efetivamente, Jesus fala em diversas ocasiões a eles: estou indo a Jerusalém, serei entregue nas mãos dos pecadores, eles vão cuspir na minha face, eles vão me chicotear, eles vão me condenar, eles vão me executar, e eu ressuscitarei no terceiro dia. E os discípulos estavam ouvindo estas palavras, e é claro que eles começaram a ficar perturbados, porque na cabeça deles, segundo eles tinham entendido pelos profetas, o Cristo não morreria. Não, o Cristo haveria de estabelecer o seu reino não teria fim, ele seria rei sobre toda a terra, e no seu reino haveria paz, prosperidade, justiça, e tudo ficaria maravilhosamente bem. Agora, Jesus, que eles reconhecem como Messias, está dizendo: eu vou a Jerusalém morrer. Eu também ficaria perturbado. Eu ficaria inquieto. Eu iria começar a conversar com os meus pares dizendo: eu não entendi o que ele está dizendo. Que conversa é essa? E aí então Jesus reúne os discípulos. Você pode ver no capítulo 13, a partir do verso 1. Jesus, sabendo que a sua hora era chegada, reuniu seus discípulos. É assim que começa João capítulo 13. Um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus os reúne, e ali naquela celebração, ele diz aos discípulos claramente: isto é o meu corpo partido por vocês, este é o meu sangue derramado em favor de vocês. E eles começaram a ficar mais perturbados ainda. Que conversa é essa? Nós não entendemos nada. E Mateus nos diz no capítulo 26, que depois que eles terminaram aquela cerimônia, o verso 30 diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E é no caminho, enquanto sai do cenáculo, indo até o Monte das Oliveiras, que Jesus começa a falar a eles o discurso da despedida. E o discurso da despedida é o capítulo 14, 15 e 16 de João. Então essa conversa que nós vamos ver hoje, esse diálogo de Jesus com esses dois discípulos, é o começo de um discurso que se delonga pelo capítulo 14, 15 e 16. E o que Jesus diz a eles para que eles não ficassem perturbados? O verso 1 diz: não se perturbem, fiquem calmos. E aí então os discípulos aguardam palavras consoladoras. E Jesus diz a eles uma verdade e lhes dá um mandamento. A primeira verdade é: vocês creem em Deus. O tempo verbal indica que Jesus está dizendo: isso é um fato. Eu posso perceber claramente que vocês creem em Deus. Agora eu quero lhes dar um mandamento: creiam também em mim. Essa confiança que vocês têm em Deus, tenham também
em mim. Relaxem, confiem. Vocês não confiam em Deus? Confiam ou não confiam? Ele está dizendo. Os discípulos certamente iriam dizer, sim, nós confiamos em Deus. Aí Jesus diz a eles assim, a mesma confiança que vocês têm em Deus, tenham em relação a mim. Confiem em mim também. E aí logo em seguida ele diz assim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Essa expressão, casa do meu pai. Durante todo o decurso da história da igreja, este versículo tem sido objeto de debates. O que Jesus queria dizer com casa do meu pai? Pare um pouquinho para pensar. Deus é espírito. Deus não tem um corpo como o nosso. Deus não precisa de um lugar. Ele é espírito. Então, certamente, Jesus fala numa linguagem figurada, como um lugar que Deus tem reservado para aqueles que haverão de ser colocados em plena comunhão com Ele. Mas aí você entende o seguinte, Jesus não está lançando ênfase sobre um lugar em si, mas sobre o que acontece nesse lugar. Vejam, é claro que as Escrituras vão dizer posteriormente que aqueles que daqui partem, tendo crido no Senhor Jesus Cristo, serão levados ao encontro de Deus. Paulo diz isso, que para ele era preferível partir e estar com Cristo, que era infinitamente melhor. Lá no Apocalipse nós encontramos uma descrição da cidade santa, e a Bíblia nos fornece algumas ideias de como é esta cidade. Ruas de ouro, muros de pedras, de joias preciosas, um lugar extremamente agradável, um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, um lugar onde os infortúnios da vida presente não mais estarão lá naquele local. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por essas imagens e focamos os nossos olhos no lugar. Lugar maravilhoso, um paraíso, um lugar encantador, um lugar que tudo é muito belo, tudo é muito harmonioso. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos, não para a beleza da casa do Pai, não para o fato de que na casa do Pai tem muitas mansões, e aí ele não começa a dizer assim, mansões com portões de pérolas, ou com grandes lustres nas salas espaçosas, cobertas de mármore da Turquia. Jesus não dá atenção a esses aspectos. E ele não dá atenção a esses aspectos exatamente porque esta não é a verdadeira fonte de consolo para os discípulos. Porque, irmãos, se o nosso coração não estiver plenamente alinhado com o coração de Deus, nós vamos destruir qualquer paraíso que Deus nos dê. Tem um livro do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo. É um livro bem interessante, pequeno, mas não é de muito fácil leitura. Mas naquele livro ele deixa bem claro que se Deus não tirar o pecado do nosso coração, qualquer um de nós aqui tem o potencial de fazer um estrago em qualquer paraíso muito maior do que o estrago feito pela serpente no jardim. Por isso, queridos, a ênfase não está no lugar, no local,
mas em quem estará neste local e o que haverá de acontecer neste local. C.S. Lewis foi um dos pensadores cristãos que mais falou do céu. E C.S. Lewis ficou invocado, vamos assim dizer, impressionado, com o fato de que a Bíblia não tem uma preocupação em nos dar muitos detalhes sobre o céu. Mas sempre que a Bíblia fala do céu como morada de Deus ou morada dos santos, a Bíblia faz uma guinada e chama a nossa atenção para o fato de que aquele lugar só é um lugar maravilhoso, porque lá estará o Pai, o Filho e o Espírito, e nós com Ele em plena comunhão. É isso que faz a casa do Pai ser esse lugar desejável. A comunhão plena, ininterrupta, que teremos com eles. Onde não mais havendo nenhuma barreira em nós, que impeça que desfrutemos de plena comunhão com Ele, pois o pecado já terá sido vencido definitivamente em nós. Nós haveremos de desfrutar a mais profunda e bem-aventurada comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isto que verdadeiramente importa. Vejam que Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. E ele diz: eu vou voltar para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam lá. Companheirismo, parceria. Essa noção de que essa comunhão que aqui nós temos como que com conta-gotas, lá será absoluta, plena, fluente, ininterrupta. Então o que conforta o coração dos discípulos é saber que eles tinham uma comunhão com Jesus, mas aquela comunhão era uma comunhão ainda tímida, não era plena. Mas Jesus iria morrer na cruz, Jesus haveria de sofrer tudo o que Ele disse que ia sofrer, mas Ele haveria de ressuscitar, subir ao Pai e um dia retornar para então levar os discípulos definitivamente para estar com Ele na eternidade. E é este o consolo de Jesus a eles. A ausência de Jesus em relação a eles seria uma ausência temporária, necessária, para que por toda a eternidade eles jamais se ausentassem da comunhão que eles estavam começando neste tempo que conviveram enquanto Jesus estava com eles. Irmãos, eu sei que neste mundo, por mais que possamos ter comunhão com Deus, por mais que nos esforcemos por ter comunhão com Deus, nossa comunhão será sempre uma comunhão parcial, imperfeita, quebrada pelas coisas da vida, por uma enfermidade que nos acomete, um boleto que a gente lembra que tem que pagar, algo que acontece a um amigo, a um parente, coisas que temos que resolver no dia a dia. Tudo isso atenta contra esse desejo que temos de ter comunhão mais profunda com Deus. Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, essa comunhão que vocês estão tendo com Deus agora é como uma pequena antecipação da plenitude da comunhão que teremos para todos sempre na casa do Pai. E aí não me interessará se a mansão que vou viver terá tantos quartos, se o piso será de mármore, isso não importa, porque se temos comunhão com Deus, qualquer lugar é céu. Porque a comunhão é no coração. E Deus vai nos dando essas pitadinhas da comunhão para que nós queiramos mais. C.S. Lewis diz assim:
o Senhor se mostra, o Senhor se revela, o Senhor se dá a conhecer, para que queiramos conhecê-lo mais, mais e mais, ao ponto de dizer: Senhor, que venha o teu céu, porque eu desejo ter comunhão plena com o Senhor. A ênfase de Jesus não é o lugar onde nós iremos morar, mas com quem iremos morar. Com os santos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E é isso que faz a eternidade valer a pena. É isso que faz a eternidade ser desejável. E aí Jesus termina no verso 4 dizendo: vocês conhecem o caminho para onde vou. Parece uma provocação. Os discípulos estavam perturbados, Jesus está falando que vai embora, como assim? E aí de repente Jesus fala: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí é nesse momento que Tomé toma a palavra, e olha o que ele diz no verso 5. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A gente está aqui conversando entre a gente e nós não chegamos a uma conclusão. O Senhor está falando que vai para o Pai. O Senhor está dizendo casa do Pai, mansões celestiais. A gente não faz ideia do que o Senhor está falando, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus então diz a ele: Tomé, ouça bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no verso 7 ele diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus se apresenta então aos discípulos agora dizendo: eu sou o caminho. O sentido de caminho na Bíblia é usado em dois aspectos. O primeiro é literal, uma estrada pavimentada, um caminho, por onde as pessoas transitam. Mas há um outro sentido figurado, e aqui Jesus usa esse sentido. Pois o caminho é aquele em que a pessoa trilha para sair de um ponto a chegar a outro ponto, para alcançar um objetivo, uma meta, algo que ele faz para chegar lá. E Jesus está dizendo: se você quer chegar ao Pai, precisa passar por mim. Eu sou o caminho. E Jesus se coloca como o único caminho possível, pois logo em seguida ele diz: ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Os discípulos estavam acostumados com essa ideia de caminho. Para eles fazia muito sentido isso. Isso tinha a ver com o modo de viver, com a forma como a vida é conduzida. Mas lá no passado, Moisés chamou o povo e disse assim: olha, nós vamos construir um tabernáculo. E neste tabernáculo haverá um caminho a ser feito pelo sumo sacerdote para levar-nos a Deus. Assim o sumo sacerdote entrava por uma porta, a porta do átrio. E ele cruzava o átrio, primeiramente parando ali no altar de sacrifícios e oferecendo um animal em sacrifício a Deus. Logo em seguida havia uma bacia com água, uma bacia de bronze. Ele lavava suas mãos, seu rosto, seus pés, purificando-se das impurezas, e então ele adentrava ao santuário. E quando ele entrava no santuário, havia móveis à sua esquerda, à sua direita, à frente dele, um incenso, um altar de incenso. E ele oferecia aquele incenso ao Senhor, e só então, de posse daquele sangue, ele abria a cortina e entrava lá no santo lugar, no santíssimo lugar, diante da arca, para despejar o sangue do animal.
Assim ele fazia um caminho onde ele saía do meio do povo para chegar a Deus, indicando que para chegar a Deus era necessário passar por esses estágios. Agora Jesus vem dizer assim: aquele caminho era provisório, eu sou o caminho definitivo. Vocês não precisam mais oferecer sacrifícios. Vocês não precisam mais cumprir esses rituais. Vocês precisam crer que eu cumpri plenamente no lugar de vocês todos estes ritos. É por meio da sua obediência que Jesus então nos leva ao Pai, para que possamos ter comunhão plena, para que possamos desfrutar da presença de Deus. Ali, na Arca da Aliança, a presença de Deus estava. Jesus Cristo é essa presença de Deus entre nós. De maneira que quando vamos a Cristo, temos comunhão imediata com o Pai. Jesus é aquele que nos guia ao Pai. Um missionário chegou no campo, desceu lá de avião e chegou numa base missionária. E aí então ele foi recebido pelos missionários que estavam naquela base, e ansioso que estava para ir trabalhar com uma tribo afastada. Ele chegou para o missionário responsável por aquela base e disse: qual é o caminho para chegar à aldeia que eu pretendo trabalhar? O missionário disse: espere um pouquinho. Mandou chamar um nativo. O nativo chegou lá. E o missionário todo ansioso, para chegar no campo. O missionário-chefe disse para ele assim: este homem vai te levar até a aldeia. Disse: não precisa, me dá um mapa aí que eu chego lá. Não tem mapa. Não tem estrada. Esse é o caminho. Ele é o caminho. É Ele quem sabe chegar. É Ele que transitou até o lugar para onde você quer ir. Ele é o caminho. Então o missionário entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Não há outro caminho, não há um traçado, há uma pessoa que te guia ao Pai. Essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele o guia, é Ele que nos leva. É Ele que foi escolhido pelo Pai para ser aquele que nos leva ao Pai, que nos leva ao céu. Por isso, quando nós recorremos a outros caminhos, nós pegamos atalhos e nos perdemos, porque somente Jesus Cristo pode conduzir-nos ao Pai. Mas Jesus disse também que Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós buscamos a verdade. Nós não queremos a mentira. A mentira nos prejudica. A mentira nos coloca numa condição de alguma forma prejudicial. É a verdade que nos liberta. É a verdade que faz com que nós nos sintamos seguros. E aí então Jesus Cristo vem e diz: eu sou a verdade. Mas que verdade é esta que Jesus diz que Ele é? Primeiramente, Ele é aquele que fala a verdade a respeito de Deus e de nós. Ele, conversando com Nicodemos, disse: Nicodemos, vocês falam das coisas deste mundo, porque vocês são deste mundo. Eu falo das coisas celestiais, porque eu vim do Pai. Os homens têm buscado a verdade, sim, é real. Os líderes religiosos buscam a verdade. Os filósofos buscando a verdade. Mas eles estão limitados porque estão como que circunspectos neste mundo, restritos na sua mente, não conseguindo transcender e ir além e dizer: isso aqui é a verdade. Eles fazem conjecturas, levantam ideias, teorias, possibilidades.
Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio do Pai, enviado do Pai, e ouve do Pai a verdade. Cheio do Espírito da verdade, anuncia a nós a verdade. E a verdade que ele veio anunciar é que ele é aquele que é capaz de dizer a nós quem Deus é. Revelar-nos Deus, a vontade de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito e o que Deus tem a nos dizer. Uma verdade que nos liberta, uma verdade que traz a nós a manifestação de que Deus está plenamente disposto a receber-nos de volta, caso nos arrependamos de nossos pecados. Verdade de que Deus nos ama. Verdade que Deus está plenamente disposto a perdoar todos os nossos pecados e receber-nos diante dEle quando cremos em seu Filho Jesus Cristo. Verdade que nós precisamos de Jesus Cristo para sermos salvos. Verdade que Deus é santo, odeia o pecado. Verdade que Deus quer que nós sejamos assemelhados a Jesus, para que Ele se torne o primogênito entre muitos irmãos. Verdade que Deus nos criou para termos comunhão eterna com Ele, não para ficarmos separados dEle, porque o desejo de Deus, ao nos criar, era que nós pudéssemos desfrutar de tudo o que de melhor Ele tem a nos oferecer. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele quer dizer o que Ele é a síntese de tudo o que os profetas disseram. Ele é a síntese de tudo o que Moisés disse. Ele é a verdade absoluta de Deus. Além de dizer de si mesmo que é o caminho e a verdade, Jesus disse: eu sou a vida. De que vida Ele estava falando? A Bíblia fala de dois tipos de vida. A vida biológica, é essa vida ligada ao nosso corpo, ao funcionamento biológico, à respiração que temos. E nesse sentido nós somos tão animal como qualquer outro animal. Mas a Bíblia fala de uma outra vida. Uma vida que vem de Deus. Uma vida que em alguns momentos é chamada de vida eterna. E é esta vida que somente Jesus pode dar. E João diz o seguinte, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 5. Esse é o testemunho que Deus dá, que a vida está em seu Filho. E quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Ter a verdadeira vida é o mesmo que ter Jesus Cristo. Porque Ele está falando não dessa vida biológica que nós recebemos dos nossos pais, mas a vida eterna que vem de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Essa verdadeira vida que a morte não vai ser o fim. Pelo contrário, a morte é tão somente uma transição para um estado mais glorioso ainda. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna. E já podemos desfrutar desta vida. João diz no capítulo 5 da primeira carta dele, verso 13: eu escrevo estas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Já está em nossa posse. Nós já começamos a desfrutá-la, ainda que de maneira limitada. Mas na casa do Pai nós a desfrutaremos plenamente. Porque então não mais estaremos restritos a este corpo mortal, mas seremos revestidos com um corpo celestial, tal como o corpo ressurreto de Jesus Cristo. Jesus então diz a Tomé: Tomé, eu sou o caminho que os leva a Deus. Eu sou a verdade a respeito de Deus, a respeito de vocês, a respeito do amor de Deus por vocês. Eu sou a vida, a verdadeira vida.
Essa vida que você não vai encontrar aqui, porque ela vem de Deus para você. E ela é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas aí então, depois de ter dito estas coisas, ele diz assim, verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Aqui Jesus parece fazer um desabafo, dizendo, olha, eu lamento que vocês não me conheçam plenamente. Mas Jesus sabe que não é culpa dos discípulos. Porque o tempo decorrido foi muito curto. E é claro que eles tinham um vislumbre de quem era Jesus, não o conheciam plenamente. Tinham uma ideia de quem era Jesus, mas o conheceriam mais plenamente depois da sua ressurreição. Mas Jesus disse, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí aparece Filipe. Filipe entra na história e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso já será o suficiente. Então Jesus se volta para ele e diz assim, Filipe, eu não estou entendendo. Você quer ver o Pai? Mas Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Nós ocidentais temos um costume muito prático, vamos assim dizer, de associar o ver aos olhos. Não é verdade? Fala ver, às vezes aparece na Bíblia a palavra ver, a gente já faz uma associação direta aos olhos. Mas não era disso que Jesus estava falando. E nem era isso que o Filipe estava dizendo. Ele sabia que Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse para Moisés, Moisés, nenhum humano pode me ver e continuar vivo. Não é ver com os olhos. Filipe está dizendo assim, permita que tenhamos comunhão com o Pai, e isso nos basta. Porque o ver aqui é um conviver, é um estar junto, é um experimentar a presença do outro. Ver aqui é contemplar, olhar para a face, estar junto. E aí Jesus diz para eles, para o Filipe assim, Filipe, você está comigo há 3 anos e está me dizendo que você quer ver o Pai? Filipe, você está vendo o Pai, porque quem vê a mim, vê o Pai. Quem tem comunhão comigo, já tem comunhão com o Pai. Porque esta é a condição para ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Filho, conhecer o Filho. E aqui Jesus lança uma frase que eu creio que foi muito importante para os discípulos entenderem. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, Jesus nunca disse que é Deus, que a igreja criou essa ideia de que Jesus é Deus. Agora leiam de novo o que ele está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Ver Cristo, conhecer Cristo, ter comunhão com Cristo, é a mesma coisa que ver, contemplar, ter comunhão com o Pai. Porque Jesus está dizendo, o Pai em nada difere de mim. E aí é evidente que ele está dizendo assim, este homem que está falando com vocês, não é um homem qualquer, é Deus encarnado, é Deus entre vocês. E não haveria como negar isso, pois os discípulos entenderam claramente as coisas dessa forma, quando Jesus ressuscitou e explicou para eles toda a Escritura. Agora eu quero chamar a sua atenção para esta frase e pensar algumas coisas com você. O que você pensa sobre o Pai? Às vezes nós somos levados a pensar em Deus Pai,
como sendo uma cópia amplificada de nosso Pai. A gente faz essa leitura. Então, se você tem um pai rigoroso, você tem um pai como Michael Jackson tinha um pai, ali em cima. É natural que ao pensar em Deus, você simplesmente amplie esta visão que você tem do seu pai e diga: Deus é isso elevado à máxima potência. Ou se você tem um pai omisso, um pai que não se importou com você, que não foi aquele pai presente, você passa essa imagem para o pai achando que também Deus é ausente, Deus não se importa com você. Mas agora para de ter essa concepção é equivocada, embora seja constatada, ela não corresponde à verdade. Porque a verdadeira imagem que nós precisamos ter do Pai é a mesma que temos do Filho. Se você quer saber como é Deus, o Pai, Ele é absolutamente igual ao Filho. O que o Filho faz é o que o Pai faz. A maneira como o Filho cuida das pessoas é a forma como o Pai cuida das pessoas. E como é que Jesus fazia, irmãos? Está nos evangelhos. Jesus passa e vê uma multidão, a multidão está vindo em sua direção, ele percebe que ela está perdida, como ovelha sem pastor. O que Jesus faz? Passa de largo, dá uma bronca geral, enche eles de mandamentos, fica perguntando por que você fez isso, por que não fez aquilo. Não, a Bíblia diz que ele se compadece daquela multidão e indo em sua direção, cura seus enfermos. É isso que o Pai faz, o mesmo que o Filho faz. É assim que o Pai nos vê. O mesmo amor que o Filho tem por cada um de nós e demonstrou isso, é o amor do Pai por nós também. João capítulo 1, verso 14 diz assim, que Jesus Cristo se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus é gracioso e a gente vê isso em Jesus Cristo. Deus é verdadeiro, a gente vê isso em Jesus Cristo. A mulher é flagrada em adultério, as pessoas estão ali para apedrejá-la. Jesus desmascara o hipócrita, a mulher olha para ele e diz: ficamos só nós dois. E Jesus diz para ela: eu não te condeno, vá em paz, para de pecar. Graça e verdade. Jesus encontra um leproso, o leproso diz: se tu quiseres, pode me purificar. Jesus diz: eu quero, porque o Pai quer. É graça, compaixão, amor, santidade, justiça, sabedoria, salvação, são essas coisas que a gente vê no Filho, e Jesus está dizendo: se você viu em mim, é porque também tem no Pai. Hebreus capítulo 1, os versículos 3 e 4, leia comigo, olha o que o autor de Hebreus diz a respeito do Filho. Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. As palavras usadas pelo autor aqui indicam que não há nada no Filho que não esteja no Pai, não há nada que esteja no Pai que também não esteja no Filho. E aí quando você lê a história de Jesus, e você tem um vislumbre de Jesus,
Aplica tudo isso ao Pai. O seu Pai é absolutamente igual a Jesus Cristo. Então, se você teve um pai ausente, acredite, o Pai de Jesus Cristo é absolutamente presente. Ele se ausentou do Filho na cruz para estar presente conosco todos os dias que aqui vivermos e por toda a eternidade. Se você teve um pai rigoroso, acredite, o Pai de Jesus Cristo não é rigoroso, Ele é gracioso, amoroso, perdoador, misericordioso, compassivo. E aí então nós temos que agora simplesmente fazer um exercício de mudança de mente. Esqueça qualquer padrão que você tem para o Pai. O padrão do Pai é o Filho. Por isso, quando Jesus vai falar do Pai, Jesus não usa uma figura humana. Não especificamente, digamos, o Pai é igual a Abraão, é igual a Moisés, todos pais falhos. Jesus conta uma história de um pai que tinha 2 filhos. E aquele pai lá da parábola de Lucas 15 é uma figura muito clara do Pai de Jesus Cristo. Então acredite, você tem um Pai que ama você. Um Pai que está sempre de braços abertos para acolhê-lo, para abraçá-lo, para levá-lo para ter comunhão plena com Ele. Ele quer dar uma festa. Mas para isso Ele precisa tão somente que você queira ter comunhão com Ele. Termino essa exposição chamando a sua atenção para o fato de que Jesus não termina esse diálogo aqui. Jesus continua. E se você continuar a ler João 14, você vai descobrir que Jesus insere uma outra pessoa. Ele diz assim: eu, Filho, vou para o Pai, mas quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna possível tudo isso que eu falei aqui para você. É o Espírito Santo que é capaz de colocar-nos em Cristo, que é o caminho. É o Espírito que testifica da verdade, é o Espírito que traz vida. E Ele foi enviado por Jesus Cristo para estar conosco, para viver conosco, até que o Senhor venha. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e fizesse uma oração ao Pai. Dissesse: Pai, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero ter comunhão contigo. Mais do que morar em mansões, eu quero estar contigo, estar desde já e por toda a eternidade. Por isso eu reconheço que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo me encha da Sua presença, para que desde já eu desfrute desta comunhão bendita, que vou compartilhar com o Pai, com o Filho e com o Espírito por toda a eternidade. Pai, obrigado. Obrigado pela possibilidade de termos comunhão com o Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, este que é o caminho, verdade, vida, e que nos conduz ao Senhor, que nos leva ao Pai, à plena comunhão com o Pai. Senhor, tira de nós toda a visão distorcida de Tua pessoa. Se nós temos uma ideia de que Tu és Pai como os nossos pais, que nós decididamente deixemos de lado e pensemos: Tu és o Pai que és absolutamente igual ao Filho, amoroso, gracioso, perdoador, que nos ama e que nos acolhe, como Ele mesmo disse, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo de suas asas. Assim nós somos, ó Deus, acolhidos pelo Senhor Jesus, abraçados pelo Pai, amados pelo Pai, perdoados pelo Pai, recebidos
pelo Pai. Obrigado, Senhor. Que esta verdade possa calar profundamente em nosso coração e nunca duvidemos do Teu caráter, do Teu grande amor. A Te oramos, Pai, clamando que assim nos abençoes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Se eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém, louvado seja Deus. Pode sentar-se um pouquinho. Hoje o pastor Erlon está com a família, desfrutando de um merecido descanso. Ele precisava ter um tempo em família e Deus está abençoando a vida dele. Eu quero convidar o Eric Bomer, por favor, Eric, vem aqui à frente. Irmãos, todos os anos, o irmão Eric Bomer com o irmão José Rouveia, eles vão ao Paraguai. Eles levam donativos lá para uma missão que está estabelecida lá na cidade de Assunção. E ele vai essa semana, é isso? Sexta-feira? Vamos sair sexta-feira, carregar o caminhão na quinta, na sexta a gente sai de manhã. Ok. Ele vai carregar o caminhão na quinta-feira, sexta-feira ele sai de manhã. Além das nossas orações, irmãos, eles também têm custos, evidentemente, com combustível, pedágio. E se alguém quiser participar de alguma forma, contribuindo com eles, pode procurar o próprio Eric. Eles estão, então, levantando recursos para poder fazer essa viagem e abençoar esta missão lá no Paraguai. O Rouveia não está porque ele está gripado. Ele falou que não queria passar a gripe dele para nós. Muito bem, né? Fez bem. Então, nós vamos orar agora por ele também e pelo Eric. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, os teus filhos estão indo numa missão muito importante, abençoar vidas, levar recursos, donativos. Esteja com eles, abençoa que a viagem deles seja tranquila, eles possam ir e voltar em paz e lá ter um bom tempo de convivência com os irmãos lá, com a igreja estabelecida naquele local, que eles tenham também o recurso necessário para fazer essa viagem e que a tua graça os acompanhe, eles voltem com alegria em seus corações de terem feito algo que realmente vai glorificar o teu nome e abençoar vidas. Nós o encaminhamos aos teus cuidados, pedimos que os abençoe ricamente, livrando-os de todo mal e trazendo ao coração deles alegria em servir, em fazer a sua vontade. Nós os abençoamos e os enviamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Irmãos, quero somente chamar a atenção de vocês para as programações normais que temos, né? Às quarta-feira à noite, às 20 horas, a gente tem um momento de oração aqui. Não tem vindo muita gente, viu, irmãos? Poucas pessoas têm vindo, mas tem sido um momento muito bom, né, irmão? Então, tem sido um momento de oração, de compartilhamento. Se você deseja ter um tempo de oração, também ser abençoado, recebendo oração, quarta-feira, às 20 horas, nos reunimos neste local para a nossa atividade de oração. O próximo final de semana é um final de semana prolongado. Diversos feriados aí. E o Erlon fez uma convocação aqui semana passada, principalmente para os homens, né, mas também se estende às mulheres que quiserem participar, para a gente fazer um mutirão no dia 1º. Dia 1º, que é segunda-feira. Se você não for viajar, né, não está com planos aí de ir para Fernando de Noronha, por exemplo, então você vem para cá, nos ajuda, né? O Pedro já cancelou a viagem dele, disse que vai aparecer aqui, foi o que apareceu lá na mensagem.
E aí então nós vamos ajudar, né? O Edson vai coordenar. Levanta a mão aí, Edson. O Edson é o coordenador MOR, que vai nos ajudar então para a gente dar um início lá de pintura no prédio que nós estamos construindo ali. Já está quase terminado, viu, irmãos? Então, Deus os tenha abençoado e a gente gostaria de contar. Durante a semana vocês vão receber mais mensagens, ok? Muito bem. O Zé Luiz, cadê o Zé Luiz? Onde está o Zé Luiz? O Zé Luiz está cuidando de tudo lá. Vem cá, Zé Luiz, faz uma oração final para nós aqui. Esse dia eu estava contando, irmãos, eu fiz 7 orações num culto só. É muita oração para uma pessoa só, não é verdade? E a gente tem presbítero na igreja. Vem cá, Zé Luiz, faz uma oração final aqui. Abençoa a todos nós. E já pode dar a bênção apostólica também, viu? Vamos estar orando, irmãos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi exposta aqui hoje. Que ela venha, ó Pai, a fazer parte das nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, realmente enxergar, ó Pai, o quão grande o Senhor é. O quanto precisamos do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos também compreender, ó Pai, que a todo instante o Senhor está presente. Que a todo instante, ó Pai, podemos clamar, buscá-lo, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas. E assim, ó Pai, entregamos nas Tuas mãos essa semana que se inicia, ó Pai, certos de que grandes coisas o Senhor estará fazendo por nós. Certos, ó Pai, de que podemos contar com Teu grande amor e com a Tua misericórdia. E que em Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós possamos, ó Pai, nos render ao Senhor e clamar e buscar e sentir, ó Pai, o Teu toque, sentir a Tua presença, porque vivo o Senhor está. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, é que agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.